Hello, hello, welcome. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Vitor Ferraz, sou professor de inglês há mais de 9 anos e agora em 2025 eu resolvi trazer a minha expertise para o YouTube. Então, se você quer destravar o seu inglês, se você quer melhorar na língua, se você é um estudante iniciante em língua inglesa, precisa de inglês para trabalho, para viagens, não importa. Já se inscreve no meu canal, siga as minhas redes sociais para que você possa participar dessa conversa, receber as minhas dicas e entrar neste debate que é muito importante. No nosso vídeo de hoje, nós iremos conversar sobre o porquê que o inglês é essencial. Let's go! A nossa aula de hoje, ela tem como objetivo responder essa pergunta que você vê na sua tela. Por que inglês é essencial para a sua carreira? Minha ideia hoje é trazer alguns momentos de reflexão para que você consiga pensar um pouco sobre qual é a sua relação com o inglês até aqui, dentro da sua vida, e depois pensar o quão importante seria que você tivesse o inglês agora, ou talvez um tempo atrás, ou no seu futuro, mas o que o inglês poderia mudar na sua vida, mais especificamente na sua carreira, dentro do seu mercado, da sua área de trabalho. Então a gente vai iniciar com a nossa reflexão. Eu queria que você pensasse um pouco qual foi o seu contato com o inglês até aqui. Normalmente no Brasil nós temos três situações que são essas três que eu coloco aqui na tela para você. A primeira são as pessoas que têm contato com o inglês apenas na escola. Você vai lembrar daquela professora, daquele professor de inglês que não tinha um domínio tão grande assim da língua e que muitas vezes tinha uma aula um pouco mais chata, um pouco mais gramatical, um pouco mais teórica, justamente porque essa pessoa seguia muito o material didático. Esse professor ele não tinha tanta confiança para conseguir utilizar o idioma, utilizar o inglês ali e transformar essa experiência da aprendizagem em algo que fosse prazeroso para todos. Então, essa realidade do inglês apenas na escola é muito comum, principalmente se você foi aluno de escolas públicas, como é o meu caso. A gente não tinha professores de inglês tão bem preparados assim. Se você estudou em uma escola particular, já que privilegiava, que priorizava a língua inglesa, a sua realidade na escola poderia ter sido um pouco diferente. Não foi o meu caso, né? Mas isso com o tempo você vai percebendo e você consegue tomar ações, tomar atitudes para mudar esse seu contato com o inglês também. O segundo exemplo são pessoas que são autodidatas. Eu conheci muitas pessoas na minha vida que são autodidatas em relação ao inglês, então são aquelas pessoas, aqueles amigos que você tem ou que você tinha, que estudavam sozinhos, que jogavam muito ou que gostavam muito de músicas, de filmes, e aí por conta deste gosto com as produções, essa pessoa aprendeu o inglês justamente porque queria consumir um pouco mais, queria ter um pouco mais de qualidade. Então isso é bastante comum também. Pessoas que gostam de ler em inglês, né? Isso acontece bastante. Não é o caso assim que a gente vai falar, né, da maioria das pessoas que querem estudar o idioma, mas os autodidatas eles existem e hoje em dia com a internet fica muito mais fácil. Quando a gente pensa em iniciar uma nova língua com o Duolingo, por exemplo, aí você vai evoluindo, vai buscando por outras produções, isso pode auxiliar bastante você que quer ser autodidata. Uma terceira realidade que também acontece aqui no Brasil, são aquelas pessoas que fizeram cursos de inglês. Eu sou uma dessas pessoas, eu fiz um curso muito bom em um determinado momento da minha vida. O que eu vou colocar aqui talvez não se aplique tanto à minha realidade, mas isso foi uma realidade de privilégio. Normalmente, muitas pessoas realizam cursos de inglês nos quais elas encontram aulas sem objetivo, um método um pouco mais ultrapassado, um ensino sem qualidade, e essa pessoa ela vai finalizar o curso justamente porque ela enxerga a importância do inglês, mas depois de 2, 3 anos percebe que não aprendeu tanto assim, não se sente tão confortável assim com a língua. Então essa também é uma realidade que muitas pessoas aqui no Brasil enfrentam. Por isso que é importante você conseguir refletir um pouco sobre qual é a sua realidade, justamente para você saber qual o plano de ação, qual caminho você pode tomar a partir de agora, para que você destrave o seu inglês, melhore a sua fluência e você tenha mais domínio sobre a língua também, certo? Então, já que a gente fez essa primeira reflexão, agora eu vou trazer alguns dados em relação ao porquê que é importante que você evolua, que você melhore o seu inglês, ou que você inicie os seus estudos no inglês, para que você possa destravar justamente novas oportunidades na sua carreira. Eu trouxe aqui uma manchete que eu retirei do site do G1. Esta é uma notícia de 2022 e o título dela é o seguinte: brasileiros fluentes em inglês conseguem ganhar mais que o dobro no início de carreira. Então a gente vai pensar aqui que quando a gente está iniciando nossa carreira, nós somos muito jovens. Primeiro que a realidade de domínio, de proficiência em língua inglesa no Brasil, ela ainda é muito baixa, muito pequena, poucas pessoas falam inglês, então falar inglês ainda é um diferencial dentro do mercado de trabalho. E aqui eu trago um dado, que é um dado que ele vai bater no seu bolso, né? Você vai pensar que no seu início de carreira você teria mais oportunidades de ganhar
ganhar um salário, às vezes, 2 vezes maior do que uma outra pessoa, um concorrente de uma vaga de trabalho, justamente porque você tem domínio de língua inglesa. Então é bastante importante que a gente tenha isso em mente, que aqui no Brasil, na nossa realidade, falar inglês ainda é muito diferente, ainda é um diferencial muito importante, ainda mais se você quer subir na carreira, quer ganhar um pouco mais, isso conta vários pontos também. Uma outra notícia, essa aqui já da Veja, essa é do ano passado, 2024. Empresas perdem 62 milhões de dólares em produtividade por carência de inglês. Então, aquela nossa primeira notícia fala um pouco sobre o lado da pessoa, né, do profissional, o quão é importante você aprender. E aqui eu estou trazendo para o lado das empresas. As empresas também querem pessoas que falam inglês. Não é só uma questão de um diferencial para a empresa, para que a empresa consiga ter mais negócios, isso também faz diferença, mas é porque as empresas acabam perdendo dinheiro quando elas não têm pessoas que conseguem falar inglês. As empresas acabam perdendo oportunidades de negócio, acabam perdendo produtividade, acabam perdendo qualidade de serviço, justamente porque as pessoas que estão ali, os profissionais que estão ali, muitas vezes não dominam a língua, e isso acaba sendo uma barreira. Por isso que você, que domina inglês, vai ser tratado como um diferencial, vai ser tratado como alguém que consegue resolver problemas um pouco mais complicados, e isso no final gera um salário melhor, benefícios melhores, um emprego melhor para você também. Vamos falar um pouco mais sobre esses motivos quando você já está dentro da empresa. Aqui eu trouxe um dado daquela mesma reportagem da Veja que diz o seguinte: quanto mais alto o cargo, mais se utiliza inglês. Lembra lá que aquela reportagem do G1 que eu trouxe dizia que se você fala inglês, você tem a chance, muitas vezes, de ganhar até o dobro do salário no início de carreira, dependendo da sua área. Aqui, o que essa reportagem diz é que quanto mais alto o seu cargo, então se você está em um cargo, por exemplo, de direção, de gerência, você vai utilizar mais o inglês. Então aqui nós temos uma reportagem que conversou com chefes de departamento, nós temos aqui um gráfico, e esses chefes de departamento de diversas empresas no Brasil, 16% deles apenas disseram que nunca utilizaram ou nunca utilizam inglês no trabalho. 84% dizem que utilizam inglês com frequência. Por isso que é importante você entender que quanto mais você quiser subir, mais importante o inglês será dentro do seu trabalho. Um outro dado é que saber inglês muda a sua relação com o trabalho. Muitos dos entrevistados, que são funcionários de diversas áreas aqui que a gente trouxe da reportagem da Veja, disseram que se eles soubessem mais inglês, eles teriam mais facilidade no trabalho. 30% das pessoas disseram que não mudaria nada, talvez eles estão em áreas que não utilizam tanto assim inglês ou não perceberam essa facilidade, mas a grande maioria ou a maioria das pessoas disse que teria mais facilidade no trabalho. Isso significa que em um mundo que é um mundo muito maluco que a gente vive, de muita correria, de muito trabalho, em que nós temos às vezes pouco tempo para conseguir ter um momento de lazer ou para curtir algo, você falar inglês pode facilitar a sua relação com o seu trabalho, e aí você vai ter mais tempo, mais qualidade de vida para conseguir curtir, conseguir estar com as pessoas que você ama, né? Isso é bem importante também. Então, o inglês ele está relacionado tanto à parte financeira, tanto quanto à parte emocional. Isso é importante a gente ter em mente também. E aí, para encerrar o nosso vídeo de hoje, trago aqui uma frase do Albert Einstein, uma frase em inglês, para a gente praticar um pouco a pronúncia, praticar um pouco o nosso listening de English, que é o seguinte: Wisdom is not a product of schooling, but of the lifelong attempt to acquire it. O que ele quer dizer aqui? Que a sabedoria não é produto da escolarização, da aprendizagem na escola, mas sim a tentativa ou o esforço que acontece durante toda a nossa vida para adquiri-la, para adquirir essa sabedoria. A ideia aqui do Einstein é falar que não importa o momento que você esteja na sua vida, o importante é que você vá atrás, que você corra atrás, que você queira aprender, que você queira evoluir na sua carreira, evoluir na sua vida, para você se tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa que tem um pouco mais de controle daquilo que está acontecendo ao seu redor. Eu espero que o que eu trouxe aqui tenha te mostrado qual é a importância de você aprender inglês. Você vê que não é apenas uma questão de ganhar mais, não é apenas uma questão de ter um trabalho melhor, mas também é uma questão de você ter uma qualidade de vida melhor, de você poder estar mais tempo com as pessoas que você ama. é, a gente está pensando de um lado apenas no mercado de trabalho, mas se a gente colocar, por exemplo, em viagens, em trocas culturais, você saber inglês abre muitas portas nesse sentido também. Você vai conseguir consumir mais coisas que você gosta, seja filmes, séries, músicas. Isso é muito legal também. Isso pode ser um divisor de águas na sua vida, certo? Então, lembrando, eu me chamo Vitor Ferraz.
Quero te agradecer. Thank you very much for watching this video. Te peço para você seguir o meu canal, seguir as minhas redes sociais, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Bye bye. See you again next time.